Amém, gente? Então vamos lá. Desculpa aí, vamos voltar. Então nós já falamos, né, desse momento, e eu gostaria também de reforçar, né, o nosso versículo que eu sempre gosto de colocar como base aí. Estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então esse é o objetivo primordial do livro de João. Então tudo que ele escreveu, ele condensou nesse objetivo, né, em aumentar a nossa fé, e através da nossa fé, ouvindo isso, né, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, a nossa fé é expandida, e é gerado em nós vida, amém? É gerado em nós vida, e nós vamos falar de coisas muito importantes aqui hoje. Pode passar, gata? Então nós vamos falar sobre a crucificação de Jesus. Chegou, gente. Depois de tantos anos, né? Depois de alguns anos, nós chegamos nesse momento. E nós agora vamos presenciar o ápice da missão de Jesus aqui na Terra, onde ele foi flagelado, onde ele foi crucificado e morto. É muito importante a gente entender sobre a crucificação de Jesus, sobre a cruz, que ela é um ponto central na nossa fé. Ou seja, a cruz, ela reúne elementos fundamentais da nossa fé. Ou seja, se você não entender a cruz de Jesus, você não entender o que aquela cruz representa, o que essa cruz significa, certamente a sua casa espiritual vai cair. Você vai naufragar na fé. Então a gente precisa conhecer isso, a gente precisa falar sobre essa mensagem na cruz. A gente precisa viver a partir dessa mensagem da cruz, sobre o que ela tem falado através de nós, o que esse sacrifício de Jesus representa para nós. Amém? Então ela é muito importante. Alguns têm baseado sua fé em muitas coisas, né? Jesus, para algumas pessoas, virou uma receita de bolo para viver uma vida boa. Eu vou para Jesus para não ter algum tipo de sofrimento, eu vou para Jesus para resolver algum tipo de problema. Então a base da fé daquela pessoa é um Jesus que resolve aquele problema só. Então a sua fé está baseada no lugar errado, a sua fé tem que ser baseada na cruz de Cristo. Outros têm buscado méritos, outros têm sua fé baseada em méritos. Eu tenho que fazer algo por Jesus, ou eu tenho que fazer alguma coisa para Deus para merecer aquilo que Deus tem feito por mim, ou para conquistar alguma coisa de Deus. E também está errado. A gente vai acabar caindo na religiosidade, ou seja, de tentar merecer aquilo que foi feito na cruz. E, gente, não importa o quanto a gente trabalhe, não importa o quanto que a gente faça, nós nunca vamos merecer aquilo que Jesus fez de forma tão poderosa na cruz. E eu peço para o Espírito Santo nos guie, gente, porque a gente precisa pedir agora ao Espírito Santo para abrir a nossa mente, para entender o que essa cruz representa. Se ela é tão importante, ou seja, se eu não entender o que é a cruz de verdade, eu nem posso ser considerado um cristão fiel. Eu não vou conseguir, eu não consigo entender. Se eu não conseguir entender o que é isso, se eu não conseguir viver a partir disso, então precisamos que o Espírito Santo abra a nossa mente e nos guie para entender o que a cruz representa. Guie o nosso coração para viver um arrependimento dos nossos pecados. E reaviva o nosso espírito, gente, porque a partir do momento que você entende realmente a obra da cruz, que aquilo é um ato, gente, a obra da cruz, gente, nada mais é que uma declaração de amor extravagante de Deus pela sua vida. Extravagante. E ele joga essa declaração de amor para vocês, ou para nós como humanidade, e ele espera a resposta nossa. E muitas vezes, por não entender a obra da cruz, ou porque, às vezes a gente entendeu lá atrás, mas eu até coloquei algumas coisas, gente, tem hora que ser crente velho tem umas barreiras, que é o quê? Eu já ouvi cruz, Jesus morreu por você, Jesus te ama tantas vezes, gente. Eu estou falando Rafa deve ter uns 12 anos, Rafa. 12? 13. Eu me batizei quando era a idade de Rafa, gente. E eu já ouvi isso tantas vezes, tantas vezes, que a gente corre o risco de se tornar uma coisa banal e comum. Ah, Jesus te ama, Jesus morreu por você. E a gente continua fazendo o que a gente está fazendo, e aquele não toca. E essa semana eu estava inundado dessa palavra da cruz, e eu não estava conseguindo cantar as músicas da cruz, porque eu não conseguia.
A voz embargava, o coração gelava, a mão tremia. Porque quando a gente está de verdade, não dá nessa obra da cruz, a gente muda. A nossa paixão por Jesus é intensificada, a nossa paixão por Deus é intensificada, porque é uma carta de amor. E muitos aqui talvez já se declararam amor para alguma pessoa e não foi correspondido. E muitos não têm correspondido. O Senhor Jesus, o Senhor, o nosso Pai Celestial, ele, através da cruz, ele declara o seu amor por você. Só que aí precisa da sua resposta. Ou você vai responder com um amor apaixonado de volta, com um amor intenso de volta, ou você vai seguir com a sua vida. E é isso que a gente tem que pensar. Glórias a Deus. Pode pular mais um, gato, por favor? Eu coloquei uma frase. Não, gatos, pode voltar mais um. Isso, aí nós paramos aí. Eu coloquei essa frase. Antes do haja luz, já havia o haja cruz. Vocês sabiam disso, gente? Antes do haja luz, já havia o haja cruz. Em Apocalipse 13, nós podemos ver lá no final, ao cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Ou seja, antes de você ser criado, a cruz, esse momento que nós vamos estudar agora, ele já estava profetizado, ele já estava decidido, ele já estava planejado pelo Pai Celestial, por Jesus e pelo Espírito Santo, antes de qualquer ser vivo ser criado nesse planeta. Então, antes de Deus falar, haja luz, ele falou, haja cruz. E eu fiquei refletindo sobre isso, gente, e o que me veio à mente foi imaginar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não tinham falta de nada, gente. Eles eram completos em si. Mas eles tinham uma relação tão boa, uma coisa tão boa, que eles queriam produzir vida. Eles queriam produzir a humanidade, eles planejaram a humanidade. Mas para ter amor, eles não poderiam construir robôs, bots, programar, que iam fazer tudo certinho. Ele tinha que dar escolha para o homem. E pela onisciência de Deus, pela presciência de tudo que ele sabia que o homem erraria. E sabendo que o homem erraria, ele traçou um plano para salvar o homem. Gente, mas eu fico pensando, e se não tivesse jeito? E se esse plano não existisse? Eu imagino que Deus nem teria criado a humanidade. Porque senão ele teria nos criado para viver no inferno. Mas ele olhou para tudo isso e se chamou tanto. Irmão Luiz, irmão Caio, irmão Manu, Rafinha. Deus olhou na eternidade, antes do primeiro passarinho ser criado, da primeira molécula, da primeira célula ser criada. Ele olhou para vocês e falou assim, eu amo tanto eles, que eu vou fazer tudo isso, eu vou passar por tudo isso, eu vou gerar tudo isso, dando uma possibilidade de nós sermos salvos e vivermos o plano original de Deus, de sermos filhos dele. Então ele olhou tudo isso, porque se não tivesse a cruz, pelo amor, pelo Pai bondoso que ele é, eu tenho certeza que ele nem o mundo teria criado. Porque senão nós teríamos sido criados para o inferno. Não seríamos livres. Ou não seríamos livres. Ou seja, não o amaríamos de verdade. Alguém leva o microfone para a Andréia, por favor. Amém, gente? Então, eu quero que vocês entendam isso, eu quero que vocês, através dessa verdade, vocês possam sentir mais amados. Sabia? Deus criou o universo, tudo isso, mas antes ele já preparou um caminho para você chegar até ele. Pode falar, irmã Andréia. Antes do haja luz, havia o haja cruz. Diego, explica para a gente, por favor, a ordem cronológica dos fatos. Primeiro, Lúcifer se rebelou lá no céu, foi lançado na terra. Depois, Deus criou o mundo e já sabendo que o homem ia pecar, explica para a gente, por favor, a ordem dos fatos. Gente, primeira coisa que
tem verdades espirituais que elas são inalcançáveis para a mente humana. E nós só conseguimos intuir a partir do que Deus deixou escrito. E, na verdade, o Senhor não deixou revelada a ordem dos fatos para nós. Não deixou revelada a ordem dos fatos. Muitos tentam colocar isso dentro de uma linha cronológica, mas o normal seria primeiro a rebelião. Assim, independente de qualquer coisa, Deus já tinha o planejamento de criar a humanidade antes de qualquer coisa, porque ele fala que é desde a fundação antes da fundação do mundo, de eternidade a eternidade. Deus já sabia o que ele ia fazer e como ele ia fazer e tudo que ele ia passar. Ele já sabia. E provavelmente, né, a maioria das pessoas acredita que sim, houve a rebelião no céu e que o diabo foi lançado aqui na terra. Então tem vislumbre, gente, mas são muito mais inferências, tentando entender, tatear numa coisa escura que Deus não deixou revelado. Então, no final, isso talvez não seja tão importante para nós, porque senão Deus teria colocado. Né? Mas é uma boa pergunta. Mas o que eu posso responder é que não tem uma resposta clara para nós, seres humanos, porque Deus não deixou isso revelado. A gente sabe o que aconteceu. E o certo seria antes da humanidade ser criada. Até porque, quando o homem estava lá, o diabo apareceu depois. Ele já estava circulando. Então, é muito provável que, primeiro, houve a rebelião no céu, e depois a criação do homem e todas as outras coisas. Amém? Respondeu? Então é isso, gente. Vamos seguir, então? Gata. Então, gente, eu queria agora que você pensasse o que a cruz representa, gente. Por quê? Né? Eu quero que você pare um pouco e pense profundamente sobre o que a cruz representa para você. Antes de entrar propriamente na crucificação, é necessário que a gente reflita, gente, o que é esse ato? Eu quero que a gente pense um pouquinho o que a cruz representa. Na sua mente, o que significa esse negócio de cruz? Por que Jesus teve? O que eu ganhei com esse negócio de cruz? O que significa isso? Porque aí, quando você entrar nesse lugar da cruz, você vai entrar com reverência. Quando a gente começar a ouvir sobre a cruz, quando a gente começar a entrar nesse lugar que a gente vai entrar aqui através da palavra, tentando entender cada minutinho, a gente não vai entrar com o coração cético, com o coração frio. Porque nós temos que entender tudo que a cruz representou para você. Amém? Eu vou deixar algumas pessoas falarem. Eu quero um experiente e um mais jovem. Quem está com o microfone aí, Caião? Passa para irmã Ellen. O que a cruz representa para você? Uma coisa só. Não precisa ser muita coisa, tá, gente? Uma coisinha. O que a cruz... Eu quero que vocês de casa também pensem, tá, gente? Eu não estou vendo vocês, eu não sei quem está aí, mas eu quero que vocês pensem. O que a cruz... Antes da gente começar a falar, eu queria que você pensasse. O que a cruz representa para você? O que mais te chama a atenção quando você lembra da cruz de Jesus? Quando você lembra desse homem que você fala que ama, quando você imagina ele pendurado, depois de uma tortura horrenda. Porque muitas vezes a gente fala, parece que a gente não conecta a nossa boca com a nossa fala, gente. Nós estamos adorando a partir do ato da crucificação de Cristo, e muitos estão sentados, conversando, alheios. Ou seja, nós estamos falando, mas estamos desconectados. Ellen. Cheguei a ficar mole. Amém? Eu estou pensando... Não me julguem, tá? Eu estou pensando Procurando Nemo, porque o filme... Eu estava até assistindo esses dias, e aí eu fiquei observando como que o filme inteiro é o pai correndo o oceano inteiro para alcançar o filho dele. Falo agora. Vou repetir. Diego perguntou e eu fiquei lembrando do filme Procurando Nemo. Porque é o pai o filme inteiro percorrendo o oceano e passando por todas as intempéries que tinha lá, enfrentando todos os medos que ele tinha para poder encontrar o filho dele. Deus não tem medo, né? Mas quando eu penso na cruz, eu fico vendo muito esse movimento
de Deus em vir atrás do homem, em vir atrás de nós. A gente, de um jeito rebelde, se afasta dele, desobedece ao que ele nos manda, o propósito, né, que ele tem para nós, mas o tempo todo ele fazendo esse movimento, esse esforço, cara, eu quero meu filho, eu quero estar perto dele, eu quero ele perto de mim, eu quero ele bem, eu quero amá-lo, e eu vou fazer o que for possível, eu vou entregar a minha vida, eu vou dar tudo que eu tenho para poder achar o meu filho, encontrar o meu filho. E quando eu olho para a cruz, penso na cruz, eu penso nisso, o movimento de um pai vindo atrás do seu filho, que muitas vezes rejeita isso, rejeita esse amor, rejeita todo esse movimento, mas o quanto que tudo isso revela que a salvação, ela vem do amor abundante de Deus por nós, e que é um transbordo do amor de Deus e não depende da gente. Não foi um esforço meu, não veio nada de mim, mas o tempo todo Deus me amando, o Pai me amando. Aleluia. Vou passar para Manu. A cruz. Uma jovem velha crente e um jovem crente. Eu sempre esqueço que eu não posso ficar olhando para você demais, senão você me esconde. Mas, enfim, o que a cruz... Uma palavra, não precisa ser nada elaborado. Uma coisa assim, o que vem na sua cabeça quando você pensa nessa figura? Eu, na verdade, me lembrei muito de um culto de jovens, que a gente estava falando um pouco sobre a graça de Jesus. E eu lembro de ter chorado muito nesse dia, porque eu tenho uma certa dificuldade com isso. De ver a graça de Deus e aceitar que Ele simplesmente veio e fez isso por mim de graça. Falou assim, não, é porque eu te amo muito e aí eu vou morrer aqui por você. E as pessoas vão me crucificar, as pessoas vão pregar as minhas mãos com pregos em um pedaço de madeira, vão me expor, vão... Enfim. E fizeram tudo isso com Jesus e isso mexe muito comigo. E nesse dia que a gente estava conversando no grupo de jovens, eu lembro de que... Eu não lembro se foi a Natália ou se foi Ellen, mas elas falaram assim... A gente nunca vai merecer. E isso, realmente, eu sempre soube disso. Mas a partir do momento que você se entrega para Ele, que você reconhece verdadeiramente o que Ele fez, esse ato tão forte, tão profundo, porque quando você para pensar no ato em si, de que Ele veio, ele tinha tudo para Ele ficar lá e Ele só ordenar a gente, como você falou aí agora. Mas Ele fez questão de descer, de conviver com a gente, de estar presente, de nos conhecer e de fazer esse ato tão grandioso que continua nos afetando e sempre vai nos afetar, porque isso foi um ato eterno. Me faz pensar um ato eterno, que sempre vai nos afetar, não importa o tempo que passe, não importa quantas gerações, não importa os séculos que passe. E sei. Muito profundo. Salve de palmas para ela, gente. Para Ellen também. Meu Deus. Esse grupo de jovens está uma incubadora da fé, gente. Meu Deus. Eu tô achando que ela ia falar uma coisa mais ou menos. Ela falou algo tão profundo, né? Que só porque ela é nova, né? A gente fica discutindo. Gente, Caroline quer falar rapidamente. Não, 30 segundos, Carol. Conta as palavras. É um tweet. 14... Paz, irmãos. Não vem negócio. Nem Twitter eu tenho, só para começar. A cruz, gente, para nós cristãos, para a humanidade toda, né, representa a nossa garantia de eternidade.
É um selo que o Senhor nos oferece com a morte de Jesus. Nós estávamos, como o Diego falou aí no início, se Deus não tivesse esse plano, nós já estaríamos condenados ao inferno. Então, se não houvesse esse plano de salvação, o Senhor não criaria a humanidade mesmo, para condenar o inferno jamais. Então, Jesus é a garantia, é o passaporte, é a porta que se abriu para nós termos direito e acesso à eternidade. A Bíblia fala que através de Jesus nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, o Senhor, Ele nos trouxe tantas coisas, a principal delas, né? A salvação, o acesso à eternidade, porque se nós não tivéssemos a cruz, estaríamos todos condenados ao inferno, não teríamos outra situação, outra solução. O Senhor deu esse passaporte, essa garantia, e hoje nós podemos adentrar, né? A Bíblia fala ao Santo dos Santos, não precisamos de intervenção de sacerdote, de sacrifício, porque o sacrifício perfeito já foi feito. Então, Jesus é a nossa garantia de eternidade, é o nosso passaporte para o céu, para nós vivermos novamente em unidade com o Pai, que isso foi rompido no Éden. Então, o Senhor trouxe novamente esse elo que tinha sido quebrado naquele momento. Glórias a Deus. Então, lá, gente, vamos passar tudo que vocês falaram, muito perfeito. Eu só vou estruturar algumas coisas. E, assim, eu tive, no começo, quando eu fui fazer essa aula, eu tive a ilusão que eu conseguiria falar tudo que a cruz representa, mas quanto mais eu tentava falar, menos eu conseguia, que era nem impossível falar tudo que a cruz representa. Porque quanto mais você começa a meditar sobre ela, aparece uma coisa nova. Cara, mas isso também representa a cruz, mas aquilo também. Mas aquilo também. É tanta coisa, é tão profundo, que a gente poderia ficar aqui anos falando só sobre a cruz, e ainda assim, nós não conseguiríamos. Então eu coloquei alguns pontos mais objetivos. Pode passar o primeiro, gata? Então, o primeiro ponto, gente, é substituição. Vocês já podem abrir, quem for rápido mesmo, vai abrir Isaías 53:5. E o que é substituição, gente? A obra da cruz é fundamentalmente um ato de substituição. Jesus foi julgado, sofreu castigo em nosso lugar. Teologicamente, isso é chamado de sacrifício vicário ou substitutivo. Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade que era de cada um de nós. Isaías 53, que foi o que a gente cantou aqui, e que muitas vezes a gente canta, mas a gente não consegue perceber. Ele fala, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Foi por causa da sua maldade que ele foi ferido, sua rebeldia. E esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que você fosse curado. Ou seja, a primeira coisa que a cruz representa é a substituição. Ele fez isso. Então, quando você tem que pensar na cruz, você pensa, cara, era para ser eu. Era para ser eu. Só que ele não deixou. E já teve algumas vezes, né? Eu, como pai, às vezes a gente cai no momento de desespero, quando o nosso filho está doente, alguma coisa. Quantos já não fizeram aquela oração? Oh Deus, põe em mim essa doença, tira dele. E uma vez que gata me repreendeu. Não precisa, pô. Porque eu já estava foi um momento muito tenso. E a gente estava passando um momento muito difícil na gata. E eu falei, Deus, põe em mim esse negócio. Nela não. Entendeu? É muito forte. E é isso que Jesus fez. Ele fez isso. Era para ser eu. Ele foi lá e, não, ele pôs em mim. Põe em mim. A iniquidade, o pecado, a dor, ele nos substituiu. Né? Segundo ponto. Identificação, gente. A cruz representa uma troca. A nossa iniquidade foram lançadas em Jesus e nós recebemos a justiça dele, a filiação dele, as bênçãos que eram deles, exclusivamente dele. O Filho único de Deus veio aqui, morreu numa cruz para se tornar um primogênito, para que você pudesse ser filho de Deus. Então a cruz é essa identificação, ou seja, Jesus faz a coisa boa
e nós recebemos um crédito. 2 Coríntios fala assim, pois Deus fez Cristo, aquele que nunca pecou, uma oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos. Você já pensou? Uma pessoa com a vida cheia de pecado, que nem você, que nem eu, chegar na presença do Pai e ser declarado justo. Mas não foi porque você fez nada de bom, não, foi porque Jesus. Você se identifica. Ele morreu e agora você passa a ser justo. Em outras palavras, gente, nós passamos a acessar as bênçãos a partir do mérito de Jesus. Jesus tem o mérito, mas nós levamos o presente. Ele fez tudo e nós levamos o presente. 2 Coríntios 8, 9 fala, vocês conheceram a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que embora fosse rico, por amor de vocês, se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Ele se fez pobre, para que você se tornasse rico. E às vezes você tem a graça de Deus e acha que você não tem nada. Você está cheio de mimimi porque você não pode fazer aquela viagem que você viu o seu amigo no Instagram fazendo. Você está cheio de complexo porque a pessoa tem um físico que você gostaria de ter, sei lá. O Senhor Jesus, ele conquistou riquezas. Ele se fez pobre para que você se tornasse rico. Ou seja, é isso que a cruz representa. Efésios 2 vai falar, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora tivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Então, identificação. Ele fez, e você colhe o fruto do que Ele fez. Por graça. Simplesmente porque você é amado. Simplesmente porque você é amado. Mais um. 3, gente. Ele trata diretamente com os nossos pecados. Então, a obra da cruz trata diretamente com os nossos pecados e a consequência. Então, Deus já falou, a partir do momento que o homem pecou, ele deveria morrer. Então, Jesus ele começa a tratar diretamente com o nosso pecado para que nós possamos ter vida através dele. Então, João 2, de 2 a 4, vai falar assim, ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E não apenas para os nossos pecados, mas para o pecado de todo mundo. E sabemos que conhecemos se obedecemos o seu mandamento. Ou seja, você começa a entender se realmente você conhece a Jesus, se você obedece os mandamentos. Então, João está falando aqui, e sabemos que o conhecemos, ou seja, eu só conheço Jesus, o fruto, a prova que eu conheço Jesus nós obedecemos os seus mandamentos. Por quê? Porque não tem como, gente, você olhar para esse amor tão grandioso e você ficar retendo. Porque ele entrega tudo. Aí na hora do vamos ver, eu começo a fazer continha. Eu não vou fazer, é para Deus, mas eu vou passar vergonha se eu for lá e falar isso. Eu tenho que dar o dízimo do bruto ou do líquido? Você já viu que a gente faz continha de tudo para Deus? Eu vou no domingo, mas não posso ir na quarta também. Estou cansado, eu tenho que viver para mim também. Eu tenho que acordar cedo para estudar a palavra, você está doido? O domingo é meu. É meu. A gente começa a fazer conta e barganha. Mas se você conhece a Jesus, conhece a obra da cruz e começa a entender o que ele fez por você, irmão Luiz, nada vai ser difícil. Por isso que não pode ser a partir de mérito. Você não pode estar querendo fazer alguma coisa. Na verdade, você tem que ter esse combustível. Cara, ele é tão bom para mim que tudo meu é dele. Eu não preciso fazer continha do bruto e do líquido. Eu tenho que agir com generosidade para ele. Porque ele não negou nada para mim. Gente, ele tratou dos nossos pecados, por quê? Porque a partir da cruz a gente tem a possibilidade de uma mudança de natureza. Jeremias vai falar sobre a condição do homem.
Eu vou falar Jeremias 13, 23. Acaso um etíope pode mudar a cor da pele? Então, ó, pensa na visão de Jeremias, gente. O etíope é um africano. Ou seja, pensa naquele cara bem negro. Ele está falando, acaso um etíope pode mudar a cor da pele? E depois ele vai falar, pode um leopardo tirar suas manchas? De igual modo, você é incapaz de fazer o bem, pois está acostumado a fazer o mal. Ou seja, é natureza, o cara nasceu negro. No caso da ilustração de Jeremias. O tigre nasceu manchado, ele não tem nada que ele possa fazer. Nós nascemos em pecado, não tinha nada que a gente podia fazer. Mas Jesus vem com a resposta lá em João 3,5, nós estudamos quando ele vem na frente de Nicodemos. E eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Ou seja, a cruz representa essa possibilidade, o tratamento do pecado é uma mudança de natureza. Jesus não quer te tornar, irmã Isabel, uma pessoa melhor. Jesus quer te transformar. Ele quer te transformar em outra coisa. Você nasce de novo, ou seja, você vira outra coisa. Então, isso que a cruz representa. Um nascer, a possibilidade de um nascer de novo. Mais uma, gata. Aqui algumas pessoas falou, né? Colossenses. A obra da cruz resultou na quitação da nossa dívida. Colossenses 2,14 fala, ele cancelou o registro de acusação que era contra nós, removendo-o e pegando na cruz. Então, por isso, gente, você não precisa viver uma vida cheia de culpa. Porque tem muita gente que viveu uma vida de pecado e até hoje carrega o peso, a vergonha do que viveu e não consegue se perdoar. Jesus está falando, eu peguei todos os seus pecados e cravei eles na cruz. Eu paguei todos eles. Então agora você está livre dos seus pecados a partir do momento que você se entrega a Jesus totalmente. Você está livre dos seus pecados. Irmão Caio. Romanos 5, versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muitos mais, a graça de Deus e o dom pela graça de um homem só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aleluia, gente. Não precisa dizer nada. Essa palavra diz tudo. Então é isso que nós estamos falando. Você tem uma dívida paga, você pode viver leve, mano. Por mais que as pessoas te julguem. Amém, pastora? Você pode viver leve. A gente pecou mesmo. Mas um sangue de um justo correu por meu pecado. Ou seja, está pago. Solta. Abandona. Perdoa. Se perdoa. Porque muitas vezes precisa se perdoar. E Jesus não quitou a dívida sua do passado, não, viu, pastor Geira? Lá de trás. Ele já quitou as suas dívidas até o dia que você der seu último suspiro aqui na terra. Está pago. Não é que a gente vai pecar por intenção, gente, eu não estou falando isso, mas está pago. Tem lugar de perdão para você toda vez que você chegar nos pés de Jesus, irmão Caio. Toda vez. Você tem um lugar de perdão. Próximo. 5. Vitória contra os nossos inimigos. Contra o nosso inimigo. A cruz, Jesus alcançou a vitória definitiva sobre Satanás. Colossenses 2,15 vai falar desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente, vencendo-os na cruz. Gente, o diabo não pode te vencer. Você já é vitorioso em nome de Jesus. Tem muita gente que tem medo do diabo, tem medo de Satanás. Você, em nome de Jesus, já é vitorioso. Ele não pode te oprimir. O diabo, ele trabalha só com medo. E medo tem sido a doença do século. Ansiedade, depressão. O medo tem sido a doença do século. Ou seja,
ele, sendo um derrotado, se passa por vitorioso e te oprime. E você aceita a derrota. Mas se você entender a obra da cruz, o que Jesus conquistou por você, você levanta e vence. Assim como Jesus venceu. Não porque você é bom, mas porque você já é vitorioso por causa de Jesus. Ele conquistou isso para você na cruz. A gente canta, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Próximo. Reconciliação, gente, Efésios 2:6. Então, a cruz é o meio da reconciliação entre Deus e a humanidade, que estava separada pelo pecado, e pelo sangue derramado na cruz, ele nos reconciliou, conseguindo todas as coisas. Efésios 2:16 vai falar: assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio da morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ou seja, você tem livre acesso ao Pai. Ponto. Gente, nós nascemos na época da graça. Então, quando você se converte, imediatamente as pessoas já te apresentam: cara, você pode entrar na presença de Deus, você pode orar, você está livre. Mas não era assim. Por mais de, sei lá, se a gente for contar, foi imaginar a Bíblia historicamente, talvez 4.000, 6.000 anos, as pessoas tinham todo um ritual para entrar na presença do Pai, e Jesus conquistou essa reconciliação com Deus, a ponto de você poder entrar na presença de Deus a qualquer momento. E às vezes a gente fica uma semana sem orar. O preço tão forte foi pago para a gente negligenciar tantas vezes essas coisas. Então, quando a gente está estudando a cruz, o sacrifício de Jesus foi para isso, irmão Bradock. Para você ficar lá na presença de Deus e os taxistas te achando que você está doido. O Bradock me contou que esses dias estava orando lá, passeando ali perto dos taxistas, e pô, o Bradock está louco, ele está conversando sozinho. Cara, aproveita, você está na presença do Pai. Eles não têm isso. Jesus conquistou isso para você, fica à vontade na presença do Pai. 7. O amor, né, gente? Como eu falei lá atrás, né, gente? É uma declaração de amor. A cruz em si é uma declaração de amor. Agora você tem que decidir o que você faz com isso. Né? Como se um rapaz apaixonado chegasse ali agora, com um carrão de som, sei lá, com uma parada. Na verdade, gente, pensa uma parada cheia de pessoas, carros, televisão, barulho, para declarar o seu amor por você. E aí você pode aceitar esse amor, ou sinto muito, não quero. Jesus foi extravagante. E eu quero ser extravagante na resposta de amor por ele também. Romanos 5:8 vai falar: mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Jesus para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. João também vai falar na sua carta, no capítulo 3, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. Então ele fala esse ato de amor que foi a cruz. Então a fé na obra da cruz, gente, tem que ser o remédio para todos que não se sentem amados. Para todo mundo que se sente só, e tem muita gente que se sente só. Gente, quando você vai conhecendo determinadas pessoas que estão lá fora, você começa a ver o vazio, a tristeza. Pensa em você quando você não era. Quando você não estava na fé. Talvez alguns aqui experimentaram tristezas mortais. Eu queria morrer. E hoje eu quero viver. Eu me sinto amado. E Jesus é a resposta para isso. É a resposta para isso. O amor de Deus está aqui. Então, se a gente entende realmente a obra da cruz, tem que sair esse sentimento de inadequação, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de, sei lá, que ninguém me ama, ninguém me quer. Como é que é, gente, a palavra? Rejeição. A rejeição tem que sair. A irmã Carolina vai falar. E a humanidade, ela tem vivido, nós temos vivido tempos mesmo de vazio. As pessoas, elas têm buscado em lugares em que jamais vai poder preencher. Nós vivemos tempos em que
pessoas milionárias que têm tudo que um ser humano poderia desejar, e essas pessoas, elas têm desejo de morrer, elas tentam tirar a própria vida, elas vivem depressivas, numa profunda tristeza, num vazio, porque a humanidade vive na seguinte situação: o desejo de ter e o tédio de possuir. Então a pessoa tem tanto, que aquilo é um tédio para ela. Ela não tem Jesus, é um vazio profundo. Às vezes, eu conversando lá em casa, né, entre família, e aí a gente às vezes sempre fica refletindo sobre essas situações. Nossa, mas fulano tem tudo. Olha a situação da pessoa, é depressiva, a pessoa só vive triste, a pessoa tem vontade de morrer, a pessoa não tem nada que satisfaz. Por quê? Quem pode satisfazer o ser humano é somente o Senhor. Não adianta buscar em riqueza, em vícios, em nenhuma alegria que o mundo possa oferecer. Mas, infelizmente, aqueles que não conhecem, eles vão continuar procurando o lugar errado. Eles vão continuar concentrando essas vontades, esses desejos em coisas distantes do Senhor. E é por isso que nós, como cristãos, temos que propagar esse amor da cruz, porque a pessoa só vai poder viver plenitude quando ela tiver Jesus, quando ela souber que aquele que morreu na cruz fez aquilo por ela, por amor. E que esse amor é suficiente para preencher todos os vazios que ela possa ter, existenciais, né? Nós vivemos em um tempo de vazio existencial. Que esse amor ele possa alcançar, porque somente ele, a humanidade não tem outra solução. É só o amor de Cristo. E as pessoas precisam saber disso. Aleluia. É por isso que a gente tem que inundar nesse entendimento, gente, do que é a cruz. João 15,3 fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Seu amigo deu a vida por você, meu amigo Pavão. E deu a vida por você, porque ele é seu amigo. Gente, pode passar mais um, gata? A cruz revela o Pai, gente. A cruz revela o Pai. O caráter do Pai, o sentimento do Pai, ele é capaz. E o que ele é capaz de fazer? Porque a gente vê Jesus se entregando ali, mas passa mais um, gata. Isso. Hebreus, gente. Hebreus 1,3 ele vai falar. O Filho irradia a glória de Deus. Expressa de forma exata quem Deus é. Então Jesus expressa de forma exata quem Deus é. Então, Jesus está mostrando exatamente o que o Pai é capaz de fazer por você na cruz. Então, quando você olha, é Deus ali na cruz, gente. É Deus ali na cruz. Porque Jesus é o seu representante máximo, ele estava expressando exatamente o que o Pai faria por você, irmã Andréia. Tem hora que a gente fica segurando, fica retendo. Eu vivo uma vida espiritual fazendo conta. Ai, agora é a hora da devocional, de meia hora, pastor. Semana inteira, 30 minutos. Ai, meu Deus do céu, por que eu pus meu nome nesse relógio de oração? Ai, que absurdo, eu tenho que parar ao meio da noite aqui, eu tenho que parar ao meio da tarde para ir orar. Ou seja, sério isso? Você realmente está conseguindo entender a obra da cruz? O que foi a obra da cruz? É sério que 30 minutos do seu dia é demais? As palavras nunca seriam suficientes para expressar a grandeza do que nós vamos estudar aqui, gente. Por isso a gente tem que recorrer ao Espírito Santo. A cruz revela atos proféticos e lições do nosso Mestre Jesus. Ele é a redenção, ele mostra aquela redenção. Ele veio para nos salvar, ele nos redime. Amém? Pode pular, gata. Então vamos entrar aqui no contexto. Vamos ir o máximo que a gente puder hoje, mas vamos entrar no contexto um pouquinho. Só para vocês saberem, gente, vou falar rapidamente aqui. Conhecer os relatos históricos sobre a morte de Jesus, gente, de alguma forma vamos nos dar argumentos apologéticos preciosos para os dias de hoje. Porque eu me... Como é que fala? Eu fico muito preocupado com meus irmãos que estão lá na faculdade, quanto que eles estão, às vezes, sendo afrontados. E como que a gente resolve isso? A gente tem que se preparar. Uma vez eu falei isso com o Manu no culto de jovens. O ato de amor de você sobre essas pessoas é você se preparar e estar pronta para falar para eles a verdade. Só que a gente precisa de argumentos, porque às vezes a Bíblia eles não acreditam na Bíblia.
Então a gente vai ter que argumentar, então entender, estudar, se aprofundar ao máximo. Então é isso que eu vou parar um pouco de tempo aqui, gente, porque a gente está em torno de muitas pessoas ignorantes, mas que arrotam eloquência. Falam com precisão, a certeza absoluta do que não sabe. Porque todo aquele que falar que Jesus não existe, gente, ou é pouco estudado, ou ele é desonesto intelectualmente. É aquele que quer esconder as coisas certas para mostrar o meu ponto. Porque, historicamente, Jesus é extremamente provado. A pessoa de Jesus na Terra. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos lá, gata, pode pular. Aí, não, fica aí, né? Acho que eu pulei uma coisa que ficou confuso aqui. Então, dentro desse contexto aqui, nós vamos ver aqui que momento aconteceu, gente. Então, foi numa sexta-feira, nós vamos começar no nosso texto, sexta-feira, às 9 da manhã, a preparação para a Páscoa. No ano, aproximadamente, né? A gente não tem muita certeza, mas no ano 33 da era cristã, quando Jesus tinha 33 anos. Foi aí que a gente vai ver isso. Então, Jesus, às 21 horas, estava orando no Horto das Oliveiras, né, no Monte das Oliveiras. Aproximadamente 11 horas depois, ia começar os flagelos, que é o que nós vamos estudar hoje. E às 3 da tarde ele morre. Então vai passar por muita coisa. Coroa de espinho, vai carregar a cruz. Ele é despojado das suas vestes e é pregado na cruz. Ele perdoa o ladrão. Jesus entrega sua mãe a João e ele morre. Às 15 horas. Então o nosso mestre já está sofrendo há 11 horas e agora que o sofrimento pior vai vir. Ele foi injustiçado, né? O irmão Atos falou muito bem do julgamento de Jesus, toda injustiça. Toda a injustiça que Jesus sofreu. E na semana passada, eu não falei, mas uma coisa batia muito forte no meu coração. Não é o mestre maior, não é o aluno maior do que seu mestre. Ou seja, se Jesus foi injustiçado, certamente, se você é um servo do Senhor, você vai ser injustiçado. E como você vai lidar com isso? Como você vai lidar com isso? Aquela mensagem bateu muito forte com o que eu estava vivendo nos dias. E aquilo gritava no meu ouvido. Não é o servo maior que o seu Senhor. Fica na boa. Fica tranquilo. Pode passar, Netinha. Mais um. Então, relatos contemporâneos, relatos, né, gente, comprobatórios da morte de Jesus. Pode passar, não vou me ater muito. Primeiro relato por cristãos, então... Nós temos vários relatos nas cartas paulinas e tudo, mas o mais forte são os relatos dos evangelhos. Que, gente, é amplamente provado, né? Aqueles escritos, são atestados. Eles não foram alterados por Igreja Católica, igual as pessoas querem insinuar. Porque nós temos ela de várias épocas, de vários lugares, e os textos batem. Então a ciência comprova que não foi mexida a Bíblia. Então ela é confiável, ela é próxima das datas. Tem documentos muito mais antigos, com muito menos veracidade que todo mundo confirma do mundo antigo. Mas quando você trata da Bíblia, as pessoas querem pôr dúvida. São muitos documentos, em lugares muito diferentes, em épocas muito diferentes, para provar que não foi mexida. Então, os relatos cristãos são confiáveis, sim. Próximo. Vamos falar um pouquinho sobre os não cristãos. Então, existem relatos não cristãos que falam da morte de Jesus. Amém? Então, vai passando aí, gata. Primeiro, assim, Marabar de Serapião. Então, o que é isso, gente? Também eu fiquei aprendendo agora esse tempo. Então, uma das primeiras atestações da morte de Jesus, escrito por um pagão, provavelmente é uma carta de 73 depois de Cristo. Então, é perto, gente. Ou seja, ano 33 para 73 ali. 40 anos, no máximo, esse documento dessa pessoa, né, que nele relata, né, desse Marabar Serapião, dirigido ao seu filho. Essa carta eles encontraram, e nele vai fazer referência, né? Neles há referência sobre as injustiças cometidas contra 3 sábios: Sócrates, Pitágoras e o sábio rei dos judeus. Tem outro aqui, não vou nem saber falar o nome desse cara, um grego, Lawrence Mick, sei lá o que, umas palavras estranhas, gente. E ele também vai falar sobre injustiças feitas por Jesus, contra Jesus, né? Mas tem outros documentos mais fáceis, vamos lá, mais conhecidos. Passa, gata. Os anais.
de Tácito. Esse Tácito era um historiador romano, né? E ele viveu ali na época de Tibério e de Nero. E ele contou na história de Roma tudo o que aconteceu ali naquela época. E aí tem uma fala tirada de Anais do Tácito. Puxa, põe aí, gata, para eu ler que aqui não vai dar. Então ele fala assim, ó, Nero reprimiu sua culpa e infligiu as mais requintadas torturas numa classe detestadas por suas abominações. Gente, ele não estava defendendo cristão quando ele falou de Cristo, tá? Ele estava falando que os cristãos sofreram porque eles faziam abominações. Ele falando. Chamados de cristãos pela população, Cristos, de quem se origina o nome, sofreu a pena capital durante o reinado de Tibério pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Então não estamos falando de Bíblia, gente. Nós estamos falando do documento que todo mundo aceita, que nem é cristão. Na verdade, ele está falando até mal de cristão, né? Coisas abomináveis que esses caras faziam. Próximo, gato. Antiguidades judaicas. Esse é o famoso, né? A gente usa, as pessoas usam bastante como é que é o nome dele, gente? Fugiu. Flávio Josefo. Ele é um judeu, tá, gente? Ele não era cristão, ele era um judeu e ele contou a história dos judeus. Põe a frase dele aí, gata. Ele vai falar assim lá no dele, Antiguidades Judaicas. Em 93 depois de Cristo, aproximadamente, está declarado, fala assim, ó, vivendo naquele tempo Jesus, um homem sábio, ele atraiu para junto de si muitos judeus e muitos gentios. E quando Pilatos, por sugestão dos principais homens entre nós, condenou a cruz. Então José vai falar que sim, Jesus foi condenado à cruz. Vai para o próximo, não vou gastar mais tempo com isso não, vamos passar. Talmud babilônico, gente, isso também é um outro documento, né, um Talmud, ou seja, Talmud é meio que, se explicou na aula passada, mas eram relatos orais que depois foram compilados, era de judeus, mas esse Talmud não era do povo de Jerusalém, era dos judeus que viviam na Babilônia, que é a Síria, né, eu acho na região da Síria. Então é um outro Talmud. E aí eles vão falar aqui, ó, nas vésperas da Páscoa, Yeshua, eu acho que faltou um A aí, não sei, mas eu copiei do jeito que veio, então pode ser que veio assim. Yeshua foi pendurado. Por 40 dias antes da execução, um mensageiro apareceu e exclamou, ele seguirá sendo apedrejado, pois ele praticou bruxaria e levou Israel à apostasia. Vejam que ele não está falando bem de Jesus. Ele está falando que Jesus praticou bruxaria, ele está explicando por que a gente quis matar ele. E levou Israel à apostasia. Quem puder dizer algo em sua defesa, que se apresente em defesa. Como desde então ninguém se apresentou em sua defesa, ele foi pendurado na véspera da Páscoa. Então, só quis dizer isso aí, gente, para que nenhum Zé Mané, que venha com conversa bonita, possa te dissuadir de que Jesus não existiu. Possa dissuadir e falar que Jesus não morreu, não. Ele só desmaiou e os caras fizeram e depois ele apareceu. Porque você vai ver a historinha da carochinha bem contada de tudo quanto é jeito para tentar te desacreditar que Jesus morreu, que Jesus era... Primeiro eles vão tentar desacreditar que Jesus já existiu. Depois eles vão querer desacreditar que Jesus morreu. Depois eles vão querer desacreditar que Jesus ressuscitou. Então, à medida que a sua fé vai andando, parece que eles vão tentando inventar. Tem mentira para tudo, gente. Você vai achar gente que fala que Jesus não ressuscitou, tem gente que fala que ele nem morreu, tem gente que fala que ele nem existiu. Então você precisa estar firme na sua fé. Amém? Pode pular? E a gente começa o nosso texto. Dá para começar? Dá para começar, gente. 3 minutos também? Mas a gente já deu, né? Vamos orar, Irmã Ela, vamos cantar mais uma vez. Gente, a partir do momento que você entende, se isso de alguma forma te fez perceber melhor a presença de Jesus, o que essa cruz representa, eu quero que você faça diferente agora, eu quero que você entre nesse espírito de adoração de forma diferente agora. Amém? Vamos adorar a Deus? Vamos orar, levanta do seu lugar.